E se seu maior inimigo não fosse o mundo lá fora, mas sim o que acontece dentro de você? Pois é, temos um monstro silencioso dentro da gente que às vezes a gente até os alimenta. Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas e eu compartilho com vocês sobre livro, questionamentos, filosofia, ideias que possam tornar a sua vida um pouco mais prática. Obrigado por estarem aqui, para vocês que sempre me acompanhem, e vamos a mais um tema. No livro Como Superar os Seus Limites Internos, de Steven Pressfield, ele fala que todo mundo carrega umas barreiras invisíveis, sabe? Tipo uma autossabotagem, algum tipo de medo, algum tipo de insegurança. Eu gosto de chamar isso de nosso monstro interno, assim como os filósofos também chamam. E o nosso monstro interno é justamente aquilo que nos impedem de seguir à frente, sabe? Eu tenho que gravar esse vídeo. E aí eu falo, deixa eu ver uns 5 minutinhos aqui de Instagram, rapidinho, antes de eu ir. E aí passa 1 hora, e aí passa 2 horas, e aí eu me distraio daquilo que era para ser feito, e aí os nossos monstros internos estavam, sim, consegui fazer com que ela se distraísse. Então, quando nós nos conhecemos o nosso monstro interno, a gente consegue controlar, a gente consegue educá-lo. Platão diria que parte da nossa alma, quando não educadas, elas virariam monstros internos, é assim como os filósofos gostam de chamar. E também existe o mito do Minotauro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Minotauro é uma cabeça de animal, de touro, com um corpo de humano. Ele veio de um desejo, de um amor proibido. E aí foi uma rainha que teve a unção com um touro. E aí, como óbvio, né, vai sair uma criatura dessa junção. E aí, como ele era muito monstruoso e queria devorar tudo, eles colocaram esse minotauro preso num labirinto bem longe da cidade, porque ele vivia devorando os jovens em questão de sacrifício. É a representação do ser humano, mas com a cabeça de animal, aquele que não pensa como um ser humano, aquele que pensa com a cabeça de animal. É quando você é dominado pelos desejos incontroláveis, são os instintos animais, é a violência. Então, é mais ou menos o simbolismo e a representatividade de que quando a gente tem o Minotauro, por ele pensar, por ele ter o corpo de humano, mas ele ainda tem a mente e a cabeça muito animalesca. Então, o ser humano que, ao invés dele tentar ser humano, quando ele educa esses monstros internos, por exemplo, tem uma briga, e aí eu sou aquela que eu não levo desaforo para casa, eu vou meter porrada e eu não levo desaforo para casa. Você está controlando o seu monstro interno? Ou você está agindo de uma forma pensada? Quando a gente age da forma do Minotauro, né, por instinto, a gente age na violência, a gente vai agir com desejos descontrolados. Então, há coisas que a gente não consegue controlar. Ou você vai pensar nessa situação, quer saber? Deixa as pessoas esfriar a cabeça, às vezes ela teve um péssimo dia, tá querendo descontar no outro, eu vou para casa e tá tudo bem. Então esse mito do Minotauro, ele consegue nos basear, consegue nos explicar muito bem sobre o simbolismo. Ele foi preso, a criatura, ele ele comia jovens, devorava jovens por meio de sacrifício. E o que a gente pode tirar disso? É como se fosse um Minotauro interno nosso que não vai deixar você chegar no lugar onde você quer chegar, que você quer escrever um livro, mas aí você vai acordar com preguiça naquele dia, não vai querer escrever a parte do seu livro, e aí esse é o Minotauro. E aí, juntando da parte que Platão diz que se partes da nossa alma, se não forem educadas, elas nos corroem, elas começam a mandar na gente, a gente cria esse monstro interno e a gente começa a alimentar uma coisa em que, ao invés de fazer a gente progredir,
né? Porque se a gente tá sentindo um medo, já falei isso com vocês em outros vídeos, se eu tô sentindo um medo em tomar certa decisão, vai com medo, porque o medo é ali a sensação do desconhecido. Então, quando você se educa, olha, isso daqui não faz parte de mim, a preguiça não faz parte de mim. Eu quero ser uma boa designer, então, pelo menos eu tenho que errar, pelo menos eu tenho que tentar. Então, essa força que te puxa para trás é um monstro. E sim, muitas das vezes a gente carrega umas crenças, umas narrativas que veio desde a nossa infância, como, eu não consigo, eu não tenho talento, é tarde demais para isso. A gente sempre vai carregar essas crenças, essas narrativas. Mas, por exemplo, pensa no porquê. Você é importante. Se você nasceu, você é importante. Você é uma ferramenta que Deus quer te usar para mostrar algum talento, para poder falar alguma coisa boa ao mundo, à humanidade. Então, eu tenho 68 anos e me deu uma ideia do nada de querer surfar. Então você não pergunta pra ninguém. O que você acha sobre? Não pergunta, porque esse sentimento, essa vontade deu em você. E também nunca pense que você é louca por tentar. E por que não? Por que você não pense em por que me deu uma vontade louca de surfar, sabe? Então tenta, se estiver ali no seu alcance, se estiver ali dentro, né? Óbvio, não vamos ser tão imprudente. Se está ali dentro das suas perspectivas, dentro de uma rotina que você pode colocar, algo dentro de uma coisa que você pode, sabe? A gente pode experienciar muita coisa e não tem idade certa e não tem. Se você sentiu, se você bateu essa ideia, sabe quando uma ideia do nada te dá uma ideia e te dá uma sensação, um sentimento? Confia, escreva sobre esse sentimento. Às vezes pode ser uma coisa que você viaja, mas é seu caderno, é o seu momento ali de dar uma viajada e escrever, mas é você dando voz para sua intuição, dando voz para você, sabe? Então, você é importante. Se isso aparece, você teve essa ideia, eu com 70 anos quero mudar para país. Se você teve essa ideia, por que não? Por que não pensar sobre? Por que não estudar as oportunidades, quando vai ser boa ou não? Então a gente é importante, cada um é importante para tudo. Basta a gente saber educar o nosso monstro interno. Então a gente vai saber o que são coisas. Quando a gente educa, a gente sabe o que é o monstro falando ou o que é minha intuição falando. Então agora sempre lembre do mito do Minotauro, que é um monstro que quer devorar o nosso potencial de acreditar nas sombras, sabe? Sempre pensa nisso. E não pense que eu também não passo por essas coisas, gente. O tempo todo eu passo por isso. E inclusive quando eu fui criando a minha coleção de roupa, tanto que eu só tive uma ideia. Quero costurar, quero aprender a costurar. Nossa, se eu fazer uma coleção de roupa baseado num livro, nossa, como que eu faço isso? E aí fui procurando ajudas. E assim, o engraçado é que o universo vai só jogando pra você. Você tem que estar muito presente, porque as coisas, quando é pra ser pra você, elas só vão brotando assim no seu caminho. Porque eu queria fazer uma coleção e eu não sabia como fazia uma coleção, qual era a estratégia, qual era a metodologia do processo. E aí, do nada, apareceu no meu Instagram um escritor tinha compartilhado um Instagram de umas meninas, e aí eu entrei em contato com elas e assim, eu já tô pensando na minha segunda coleção e eu acho que eu não consigo criar minha segunda coleção sem essas meninas. E assim, sabe, quando eu só fui pensando, tipo, nossa, eu preciso me organizar para fazer um projeto. Aí o Instagram já logo me mandou um perfil de umas meninas que iam me ajudar com uma consultoria. E aí as coisas, sabe, vão aparecendo no caminho. Assim como também vai aparecer no seu caminho negatividade. E é tipo, nossa, cara, acho que ninguém vai querer comprar isso. Nossa, acho que tá dando tudo errado. Nossa, tá tudo torto, ninguém vai querer isso. E aí tinha dia que eu desanimava, porque você não vai vendo, né,
a sua evolução. Você não vê a sua evolução, você só vê a sua evolução quando a gente olha para trás. Caraca, eu consegui fazer 21 camisas de retalhos e consegui. Até porque eu não sabia costurar antes. Então eu aprendi a costurar fazendo a minha primeira coleção. Então tudo é possível, mas eu também fiquei com essas coisas assim na cabeça, tipo, hoje eu não vou querer fazer porque tá dando tudo errado. E a gente precisa errar pra gente poder aprender, né? E o Steven Pressfield, que fala no livro Como Superar os Nossos Limites Internos, ele chama o que os filósofos chamam de monstros internos, ele chama de resistência. E aí ele fala também que a resistência ela é invisível, mas ela vai estar todo dia ali. Todos os dias ali. Na procrastinação, no medo, na comparação. E Platão, né, como ele fala sobre o mito da caverna, ele fala que as pessoas costumam ficar paradas sempre no mesmo lugar porque elas estavam com medo das sombras. Então é como se o que era o mito da caverna? Eram as pessoas não queriam assim passar, eles estavam vendo umas sombras gigantes assim na parede, como se fossem uns monstros horríveis que estavam adentro de uma caverna, né? E a luz, quando você escolhe o caminho da luz, simbolicamente, ela vai tirar, quando você põe a luz na sua vida, é como se você tivesse colocado luz nos problemas e você sabe o que é que você tem que resolver. Então, as pessoas viam aquelas sombras gigantes e achavam que eram coisas pavorosas, mas no fundo elas não sabiam, porque a nossa mente cria resistências o tempo todo. Mas e se? E se? E se? Só que a gente tem que ser forte. Quando você educa você mesmo, como que a gente educa? Pensar como ser humano. Todo mundo tem direito, todo mundo tem suas validações, todo mundo que está presente na vida veio para fazer alguma coisa. Se o vizinho, ele faz mal todos os dias... Foda-se o vizinho. Desculpa falar, mas desculpa, vizinho. Sabe? A gente não tem que preocupar com a vida do outro. A gente tá aqui lidando com um monstro interno que tá tentando nos comer, que não tá deixando a gente viver aquilo que a gente quer viver. Então você educa esse monstro primeiro. E aí a gente vai dia por dia, como eu expliquei no vídeo anterior, a virtude. Quando você começa a colocar a virtude todos os dias na sua vida, ou pelo um pouquinho que seja, aquilo vai se tornar parte de você. Porque quando a gente faz uma rotina, todo dia a mesma coisa, aquela coisa se torna parte da gente, que a gente faz nem prestando atenção mais, né? A resistência, minha gente, ela nunca vai desaparecer. Ela tem que ser treinada. Como eu falei das virtudes, a gente vai treinando. Por exemplo, uma pessoa que quer ser bailarina mas trabalha no seu dia a dia de uma forma CLT. Então, ela vai se questionar, porque eu moro aqui no subúrbio, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar por uma aula cara para poder me profissionalizar como bailarina. Então a resistência vai lá, vai te colocando assim, que eu não consigo isso, que eu sou assim, porque minha mãe no passado ela sofreu isso, e aí aconteceu isso é a resistência. Você vai vendo a pessoa que tudo põe um empecilho daquilo, e é engraçado que ela põe um empecilho sobre aquilo que ela mais gosta, né? Se ela gosta de dançar balé, então o momento em que ela tá dançando balé, não importa se ela tá ganhando 1 milhão com isso, ou não importa se ela tá fazendo por amor, ela vai se sentir feliz porque ela está fazendo aquilo. E Aristóteles mesmo já dizia que a vida boa é a ação. Então, se você não pratica todos os dias o balé, você nunca será uma boa bailarina. Então, tudo é treinado na vida. Tudo é com paciência. E tudo tem que ser refletido, tem que ser acolhido, tem que ser... sentido, sabe? Eu tive uma ideia de fazer uma coleção de roupa e eu não sabia nem costurar.
Então eu fui pelo básico, fui começando a construir coisinhas pra mim, fui começando a aprender. Eu sou muito autodidata, eu gosto de aprender tudo sozinha, porque eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha forma de dar umas viajadas e só eu que entendo aquilo que eu, sabe? Então eu fui atrás, eu quero construir uma coleção que fala de um livro. Eu não sabia costurar, eu fui lá, aprendi. Passei por essa coisa, isso daqui não vai ficar bom. Você acabou de aprender a costura. Você, nossa, isso daqui tá torto. Nossa, isso daqui. Juro pra você, às vezes, porque quando eu tive a consultoria com as meninas de Florianópolis, que eu falei com vocês, o meu marido e a minha sogra, eles me elogiam o tempo todo. Só que, tipo assim, o marido é óbvio que ele tem que elogiar, né? E a minha sogra também, né? Nossa, olha que lindo, nossa, você é uma artista. O tempo todo eles falavam, né? E eu me reprimia aquilo. E aí, quando as meninas da consultoria falaram, caraca, eu mostrei, falei sobre a minha ideia e tal, mostrei as coisas que eu já tinha feito. E elas, meu Deus, você é uma artista. E eu fiquei com aquilo assim na cabeça. Cara, eu sou uma artista. Porque provavelmente dentro de mim, ao longo do tempo, eu reprimia, ou alguém falou que eu nunca seria. E a vida, gente, é assim com todo mundo, com todo mundo. Então, você é forte porque você conseguiu educar o seu monstro interior, conseguiu entender aquilo que está no seu caminho, que é para você, e pegou o limão e fez uma limonada. Então a gente tem que ser o reverso do Minotauro. A gente tem que ter a cabeça de humano e o corpo de animal, que é viver a humanidade, mas sempre canalizar a força e a disciplina de um animal, sabe? E não a cabeça de um animal e o corpo de humano. Porque isso é viver sem consciência, só no instinto. Então, a vida, quando a gente está presente nela, a gente sabe o que eu estou sentindo de verdade para poder criar ou para poder escolher. A gente tem que estar sempre presente. E quando a gente está presente na vida, ela é harmônica. A gente entende, olha, eu tô nessa vibe, e depois no outro dia você entende que não é mais aquilo, sabe? Como sempre expliquei, se a vida é caos, a gente também tem que entender em que lado que a gente tá, qual a frequência que a gente tá, então a gente tem que estar presente. E por último, a resistência, ela não é para ser completamente eliminada, mas ela tem que ser treinada, ela tem que ser superada. Então, o treino que nos transformam é o hábito da gente nos transformar, em da gente passar por cima disso, porque quando hoje olhando para trás, e aí eu vejo, cara, eu construí uma coleção de roupa, eu costurei. Você tem noção que eu costurei uma blusa? E aí, se eu pensasse, se eu tivesse parado enquanto a resistência estava falando comigo, ai, nossa, que ninguém vai querer essa blusa. Olha só que feio, né, Ludmilla? Que isso? Se eu tivesse parado naquele momento, eu não ia ter a sensação que eu tenho nesse momento de olhar pra trás e eu, caraca, velho, eu fiz uma coleção de roupa. Posso morrer feliz. Sacanagem ainda não, Deus. Mas tá vendo? É a sensação. Quando a gente treina isso, a resistência, a gente passa por cima disso, a gente passa por cima do medo, a gente passa por cima de algo que tá tentando te puxar para trás, te dá uma sensação tão boa, uma sensação de querer viver a vida. Te dá uma sensação de, meu Deus, obrigado por me dar a vida. Então, busque por isso. Você quer essa sensação, o prazer? Então busque por isso, busque por aquilo que está dentro de você, domina os monstros internos. Lembra, a gente tem que ser ao contrário do Minotauro, a gente tem que usar nossa consciência. Nós viemos para ser humanos, a gente tem que aprender a ser humano. Então como que é ser humano? Se a gente tem o corpo animal, então eu não vou usar o meu instinto animal, eu vou usar a minha ação, o meu poder de ser humano. Então, quando você vê uma briga, quando você tem uma decisão difícil, age como ser humano. É muito mais difícil agir como ser humano. É muito fácil ir lá, meter porrada e falar que as coisas, ai, eu não tenho paciência, vou te meter porrada. É muito fácil. Isso é fácil. Quero ver você ter controle na hora da briga.
e fala, quer saber? Às vezes essa pessoa estava um dia ruim. Isso que é difícil, meu amigo. Então, ser humano é difícil, mas não é impossível. A gente treina todos os dias. Então, eu tenho um exercício para você, para uma coisa que eu faço muito e praticamente assim, dura praticamente o ano todo, porque pega um papel e uma caneta e faz o seguinte: escreve tudo que você precisa resolver nessa vida. Vamos aproveitar, ó, energia de virgem, organização, e põe no papel. Tudo que você precisa comprar, organizar, fazer. Então, por exemplo, vou colocar as coisas que eu preciso. Eu preciso comprar meia. Eu preciso organizar o site do Looks Good, porque eu vou remover o site, porque eu tô tentando me organizar com as finanças do Looks Good. Sabe? Vai colocando tudo, 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 tudo. Tenho que organizar minha documentação, tudo, tudo, tudo. Por exemplo, tem que comprar comida pro gato, tenho que comprar calcinha nova, tudo, 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 tudo. Tudo que eu tenho que fazer, tenho que organizar meu guarda-roupa, tenho que doar algumas roupas, e, sabe? Enfim, tudo que você tem que fazer, comprar, organizar, faz uma lista. E aí, ao longo dos dias, do tempo, você vai dando check naquilo que você conseguir fazer. Faça 2, 3 ou uma coisa por dia. Depois, quando você vê o check, 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 sua vida vai estar muito organizada. Você vai estar com a sua mente vazia e você vai estar, tipo, no ponto zero para poder começar a criar algo do zero. E, sabe, dá uma respirada, porque a gente precisa disso. A gente às vezes só fica lembrando, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que organizar o guarda-roupa. Então, coloca lá no papel. No dia que for para ser, você vai fazer, e quando você dá o check que você conseguiu fazer isso, você vai ficar aliviado. Então, eu vivo de lista. Eu vivo de lista aí, tudo eu tenho que dar o check ali, e essa é uma sensação, essa é também um tipo de uma organização, de um exercício também para você incluir no seu dia a dia e educar, né, as nossas partes da nossa alma e tirar esse monstro interno, né? Quem manda é você. É você. Você sabe de tudo. Você sente tudo. Você pode tudo. Você nasceu, tá aqui me escutando. Você é importante, sabe? Então é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar para vocês o link também do vídeo da professora Lucelena comentando sobre esse livro, Como Superar Seus Limites Internos. É assim, é uma aula, é um curso, é algo assim que você deve, sei lá, assistir uma vez por mês, só para te lembrar o quanto você é especial de estar aqui nesse mundo, sabe? Então, espero que tenha gostado. E é isso. Um beijo.